Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Ufa, ufa, ufa! Eu tenho certeza que você foi dormir lá para as 4 horas da manhã, ainda com a adrenalina mil, que mais um jogo contra o último colocado do Campeonato Brasileiro no sufoco. Mas isso é Copa do Brasil, galera. Vamos comemorar a classificação, que é isso que nesse momento importou o jogo de ontem. O Vasco, ao meu ver, jogou o jogo. Foi mal, temos que falar de alguns jogadores, ok, mas vamos comemorar, não dá para ficar xingando tanto. Enfim, meus amigos, vamos falar de torcedor para torcedor, como foi o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense pelas oitavas da Copa do Brasil. Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos nesse Marca Vasco. Já sai largando o dedo no like, já sai se inscrevendo, que eu tenho certeza que hoje você acordou querendo escutar qualquer vascaíno falando do jogo de ontem, porque Vascão está nas quartas. Hoje, Vascão tá tranquilão, só aguardando seu adversário nas quartas de final aí da Copa do Brasil. Num jogo duro, um jogo tenso, um jogo no sufoco, com gol choradinho, mas que valeu a nossa classificação. Vamos falar de Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 0 pelas oitavas da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco está classificado para as quartas de final, que deve ocorrer lá para final de agosto, e vai ocorrer um novo sorteio. Ou seja, o Vasco agora fica aguardando no sofá seus adversários para ter aquela cerimônia de sorteio para saber quem será seus adversários e qual será sua chave para até a final da Copa do Brasil. Já vai ficar delimitado então os quartos de finais, confronto das semifinais, ali aguardando os resultados. Beleza, meus amigos? Então, ontem o Vasco da Gama enfrenta o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense apresentando seu novo técnico, Humberto Luzer, que já tinha passado pelo Atlético, e isso com certeza motiva mais o time, pelo menos assim, muda um pouco a cabeça, e uma virada de chave ocorre em qualquer time. Uma coisa era o Campeonato Brasileiro e outra é a Copa do Brasil, onde o Atlético Goianiense era a única chance de você ainda salvar esse ano para o clube. O Vasco da Gama entra com umas modificações, sem Coutinho, com Zé Gabriel, Alex Teixeira, sequer a Essender relacionados. O Rafael Paiva, que vem sendo sempre criticado, mas isso aqui daqui a pouco a gente vai falar com isso. Pare de criticar um pouco o técnico e observe também as peças com que ele tem para movimentar, porque foi assim com o Pacheco, foi assim com o Ramon Dias, foi assim com o Barbieri, foi assim com o William Matias, foi assim com todo mundo nesses últimos 20 anos, por isso que a gente tem em média 4 técnicos aí por ano. O Rafael Paiva também, meu irmão, me ajuda a ajudar, né? Quis fazer uma novidade aí. O que ele fez? Entrou com o Léo Jardim, PH, Michael, Léo e Lucas Piton. Aí no meio de campo que ele inventa. Entra com o Hugo Moura, o Matheus Cocão, esforça, aí lá na frente era para liberar o Paier, Vegete e Adson. Mais ou menos a mesma escalação contra o Bragantino. Eu estou vendo que ele está querendo impor esse esquema de jogo. Para quê? Para você deixar mais o Paier mais livre, numa primeira marcação até, sem aquela responsabilidade de recompor na defesa, até porque eu acho que ele está vendo que o Emerson Rodrigues não recompõe a defesa, David não recompõe a defesa, os nossos alas, o próprio Adson recompõe mal a defesa, o Rossi, então, nem sequer é relacionado. O Serginho sequer é relacionado. Então, o Rafael Paiva, na cabeça dele, está querendo botar 3 volantes. Aí você discute se é 1, 2, 3, 4, ou linha de ônibus, 4, 3, 3. Mas uns 3 volantes. E dessa vez ele entrou com o primeiro volante Esforça e um segundo volante pela direita. Talvez até para dar mais força ali, ou mais liberdade para o Adson. O Hugo Moura. E na esquerda, Matheus Cocão. A verdade é que Matheus Cocão, dessa vez, eu senti ele bem apagado. Primeiro tempo foi bizonho, foi ridículo, foi chato, mas um jogo tenso, um jogo decisivo, um jogo de Copa do Brasil, galera, é mata-mata. Qualquer um poderia ter ali feito um gol e de repente ter segurado o resultado. Embora o Atlético Goianiense é um time muito limitado, mas tem alguns bons valores. Eu gosto muito do Shailon e tal, do Alejo Cruz, também são bons jogadores. É bom o Vasco dar uma olhada nesses caras aí. O Atlético Goianiense, na verdade, no primeiro tempo teve uma chance. O Atlético Goianiense, na verdade, teve 2 chances durante o jogo todo. Uma no primeiro tempo, como infiltrada ali, acho que até pro Shailon,
que, se não me engano, é o Michael que tira, ou o Lucas Piton tira, agora não me recordo quem. E no segundo tempo, uma boa defesa do Léo Jardim, ali numa bola rebatida, sobrando para o atacante do Atlético Goianiense, Denner, sei lá, chutou uma bela, a única defesa do Léo Jardim. Fora isso também, o Atlético Goianiense não fez nada, ou seja, o Vasco conseguiu jogar o jogo, não deixou o Atlético Goianiense jogar, embora o primeiro tempo tenha sofrível. O Vasco da Gama consegue o seu golzinho lá no final, chorado, com uma boa infiltração do Payet. Payet esse que jogou bem, ao meu ver, no primeiro tempo, com 2 chutes até a gol. Ele toca para o PH completamente solto ali na meiuca, toca para o Vegete, que tenta fazer o gol, a bola sobra para o Piton, que bota para campo de Piton, e chorando o zagueiro lá, o lateral direito do Atlético Goianiense enrola tudo e a bola entra. O Vasco da Gama consegue ir para o intervalo com 1-0, que é uma vantagem muito boa e desestabiliza o Atlético Goianiense. Só que no segundo tempo, esse que é o meu erro, e uma das coisas que eu discuto muito no Vasco da Gama é a preparação física. Isso tem que ser perguntado. O Vasco sempre morre na porra do segundo tempo. Chega na metade do segundo tempo e não é só o Payet, é Hugo Moura, é Adson, é Matheus Cucão. Todo time morre, literalmente morre. Então, no segundo tempo, já era natural o Atlético Goianiense ter maior domínio de bola e ir para a frente, com o time do Vasco tão desgastado também, tanto que essas foram as palavras de Rafael Paiva na coletiva. É uma equipe que está desgastada, está cansada. Eu concordo com isso, mas não é possível que o preparo físico do Vasco da Gama não aguente o segundo tempo todo. E sempre os mesmos jogadores. É o Hugo Moura, é o Adson, entendeu? É o Payet que está voltando de contusão, ok? Então esses caras sempre são modificados. E no segundo tempo, então, foi horroroso, só deu Atlético Goianiense, um time muito fraco. Aí algumas coisas me chamam a atenção, é que a gente de repente pode xingar o Rafael Paiva, mas também xingar a torcida. A primeira coisa é o Rafael Paiva coloca GB e JP no jogo, querendo dar mais gás e tal. É para isso a torcida safada sem vergonha, que tanto criticou o Léo, mas queria botar o Lincoln ou o Luiz Gustavo, que nunca jogou um jogo de profissional. Os dois moleques mostraram porque eles não jogam esses jogos. O GB entrou assustado, moleque sem sangue, correndo, ele não sabia o que fazer. Ele só fez uma jogada, que foi um passe para o Galdames, que o Galdames aos 43 minutos ia arranjar um bom passe ali para o Vegete. Também, aliás, foi a única jogada de ataque do Vasco da Gama no segundo tempo. Fora isso, o GB fez falta na boca da área, que poderia ter ocasionado o segundo gol aí do Atlético Goianiense já no final. Não fez nada. E o JP também. Outro entrou perdido, assustado, que ligou um contra-ataque. Sabe, depois desse passe do GB, o JP tenta tirar a bola pro meio, cara, em 3, no contra-ataque já no final do jogo. Se o Vasco leva um gol daqueles, eu ia ficar muito puto. A sorte é que Vitor Luiz se recuperou, arranjou um corte providencial na hora do chute do atacante do Atlético Goianiense, nesse contra-ataque, 3 atleticanos contra um vascaíno, que era o Michael. Isso não pode acontecer no final de uma partida decisiva. É que eu falo, tem que saber jogar o jogo. Fora isso, eu achei o Michael jogou muito bem, Payet jogou muito bem e o Esforça jogou muito bem. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Qual foi o melhor jogador? Eu acho que desses 3, você pode escolher um aí, principalmente entre Michael e Esforça. Esforça como primeiro volante gostou muito passe certo, boa saída, boa marcação. Esse menino tem que produzir, tem que evoluir, é deixar ele jogar um pouco, ganhar minutagem. O pior, aí eu tenho que falar, né? É GB, mas porra, Rafael Paiva, também merece um tapa na cara. Eu sei que você tem que dar rotatividade aos jogadores, você tem que motivar os jogadores, você tem que blá 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 com o jogador. Galdames não dá. Alguém bate aí na casa do Rafael Paiva, se ele quer manter o seu emprego, e fala para ele, Galdames, não dá para jogar. Não dá para jogar. Galdames tem um jogador. Só que aí a gente vê o elenco do Vasco como é frágil, e é isso que eu quero terminar meu vídeo aqui para falar. Cara, vamos parar de falar também do Rafael Paiva, como eu tô brincando aqui, mas com críticas eu acho que a gente tem que continuar. Ele tem que estabelecer qual é o sistema, de repente jogar voltar no 4-2-3-1-3, só que ele vê que David também não recompõe, a defesa é complicado na cabeça dele. Mas olha só, Galdames não tem que jogar, Zé Gabriel sequer foi relacionado, Praxedes não é mais relacionado, Rossi não é mais relacionado, o Serginho não é mais relacionado. Se você pegar mais alguns jogadores aí, também não são mais relacionados. Olha quantos jogadores que a gente faz. Aí o pessoal tá falando, Léo não pode mais jogar, não tem nem reserva. Então, ou seja, pro Rafael Paiva, ele tá fazendo até um bom omelete com os ovos que tem.
Agora, a gente fica aqui, senhor Pedrinho, cara, ano passado, com a loucura da 767, eles conseguiram fazer uma mínima de uma janela que nos manteve aí na primeira divisão. Ele trouxe Payet, trouxe Vegete, que hoje mostrou como é importante ter um cara desse, mesmo que ele não faça o gol, mas um cara que entenda de jogo grande em campo. Mas, Pedrinho, cara, se vira, criatividade. Fica deve Deus imundo, mas tem que trazer jogador. E vai ter a semana aí de descanso. O Vasco da Gama possivelmente vai dar uma folga, eu acho que até merecida por elenco, de tantas viagens. Isso cansa, galera. Mas a gente tem que cobrar agora, falando sério. Rafael Paiva, Pedrinho, Felipe, quem tiver lá. O elenco está muito frágil, o elenco é muito limitado. Você não tem peças. Tanto que ontem a gente viu, entra o Galdames, entra JP, entra o GB, o time cai naturalmente com essa galera que vai entrando. Aí entra Emerson Rodrigues no final da partida, o Vitor Luiz, a gente espera que o Lucas Piton, que saiu machucado na partida, não seja nada demais, ele já tinha sido poupado com o Red Bull, então deve estar no limite. Vamos aí para o Fluminense, nosso próximo jogo, sábado às 9h30. É 9h30 ou 9h45, é 9h30 sábado no Engenhão, possivelmente um Engenhão lotado aí para ver Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas então, vamos aguardar o sorteio, parabenizar a equipe do Vasco da Gama pela classificação, mas críticas e preocupações permanecem e é cobrar. Cobrar elenco, cobrar reforço. Tanto que no jogo decisivo, nenhum dos reforços que ele trouxe, a não ser Emerson Rodrigues, não entrou em campo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Fica o convite para as 3 horas da tarde a nossa live para repercutir mais ainda essa partida e classificação do Vasco da Gama. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínos.